Hello everyone, how are you doing? What are you doing? I hope you are doing great. Espero que vocês estejam todos bem. E aí, o que fizeram nesse tempo livre das obrigações escolares? Eu sei que ultimamente não temos tido muitas opções, mas espero que vocês tenham aproveitado esse tempo da melhor forma possível. Vamos aqui partir, para o que interessa. Primeiramente, welcome, sejam mais uma vez bem-vindos às nossas aulas. E a gente vai começar com revisão. Vocês já tiveram essa primeira semana de agosto livre para tentar se atualizarem, aqueles que estavam com algum trabalho em atraso. Então, agora nós vamos começar com a nossa revisão. Se o meu computador aqui colaborar, é o que eu estou tentando fazer. Vamos ver aqui. Pronto. Esse material aqui você já tem. O material em PDF, tá que eu disponibilizei no Google Classroom. Eu passei uma listazinha de verbos, os common verbs. São verbos comuns, verbos que geralmente a gente utiliza em português, porque eles se referem a ações comuns, ações do dia a dia. Estudar, trabalhar, trabalhamos a pronúncia em outro vídeo também. Study, work, watch, go, live, play, eat, drink, sleep, read, write, speak. Então, e aí estão as traduções dos verbos. Então, são verbos que têm a ver com ações comuns, certo? Por isso, verbos comuns. E nós estamos estudando esses verbos no Simple Present. Nós estudando o Simple Present, na verdade, desde o começo do ano. Só que no começo do ano nós começamos somente com o verbo to be, que é o verbo seu estar, que é um verbo que ele é geralmente estudado à parte porque ele tem regras diferentes. Ele é um verbo anômalo, então ele tem um comportamento diferente, ele tem várias formas de se escrever, o que às vezes acaba confundindo, apesar de ser um conteúdo que a gente tem que saber, porque é o básico, é o verbo ser. É o que você utiliza, por exemplo, para falar, fala seu nome, eu sou Thalita. Você pode falar sobre a sua profissão, sua condição, eu sou estudante, eu sou professor, eu sou médico. E você pode falar, por exemplo, de onde você é, eu sou de São Paulo, eu sou do Brasil, eu sou do Canadá. Então, tem até a ver com os conteúdos que nós já estudamos, Nós estudamos apresentações, Quando você vai se apresentar para alguém, falar o seu nome, de onde você é, estudamos nacionalidades. Então, tem a ver com o que nós estudamos justamente por isso, porque é o básico, quando você vai se apresentar, você vai falar quem você é, de onde você precisa do verbo seu estar, do verbo to be em inglês. Então, nós estudamos ele em que tempo? No Simple Present. No Simple Present ele tem essas três formas, que é o am, que você utiliza só para a primeira pessoa do singular. I am, eu sou, eu estou. Terceira pessoa é he. Você utiliza a forma is. Então, ela é, ou ela está, ele é, ou ele está. Lembrando que a terceira pessoa do singular é he, she e it. São três palavras, três pronomes, mas eles estão na mesma categoria, que é a terceira pessoa do singular, porque você só vai ter uma variação de gênero, masculino, feminino, e no caso it, em inglês nós temos essa opção aqui do it que vai funcionar como neutro, já que você vai poder utilizar para masculino e feminino em relação a outras coisas, Quando nós estamos falando de objetos, de animais, Por exemplo, he e she, em regra, você utiliza para pessoas, ele ou ela, homem, mulher, menino, menina. Ok? E para as demais pessoas a gente utiliza o are. Ok, então passamos isso aqui, vimos as regras, trabalhamos com estrutura de frases. Então, por exemplo, I am a teacher, eu sou uma professora. Se eu quero dizer que eu não sou uma professora, I'm not a teacher, I'm not a teacher. Coloco que o not depois do verbo to be. You are not a student. Você não é um estudante. You are not. Acrescentei o not. Nada de difícil. Se eu quero fazer uma pergunta, qual era a regrazinha? Eu passava essas formas aqui, dependendo de qual era a frase, para o início, para antes do sujeito. Por exemplo, you are a student é uma afirmação.
Se eu pego esse are e trago para antes do you, vai ficar are you a student? Se você é um estudante, é uma pergunta, certo? Então essa foi a regra, as regras que estudamos no primeiro bimestre. No segundo eu dei uma introdução nesses outros verbos, mas nós vimos pouco e por isso vamos dar continuidade. Então a gente vai deixando para trás o verbo to be, conteúdo anterior, e vai falar do simple present dos outros verbos, ou seja, os outros verbos no simple present, que são até mais simples, né? Por quê? Por exemplo, aqui eu coloquei o verbo work como exemplo. O verbo work ele vai ter só uma forma com uma pequena exceção, que é quando a gente vai acrescentar S. Nós estudamos essa partezinha do acréscimo do S na terceira pessoa. Então, aqui nós temos, por exemplo, I work, eu trabalho, you work, você trabalha. Quando chega na terceira pessoa, he, she, it works. Então, veja só que tem uma diferença em relação ao to be. O to be você tem 3 formas, bem diferentes na escrita. Aqui a gente pode imaginar que a gente tem uma forma só, fica até mais fácil pensar assim, uma forma só, sendo que na terceira pessoa eu vou acrescentar S. Certo? Então, é tudo work. Aqui é work, work, works. Se for outro verbo, é o verbo fix, fix. O tempo todo. Só a terceira pessoa que tem uma pequena variação, que é a questão do acréscimo do S, que em alguns casos pode ser S e ES. Passei isso para vocês fizeram um exercício também sobre isso. E aqui está, né, as regras. Vocês têm esse material que vocês podem rever também no Google Classroom. Então, a regra geral é só acrescentar S. Pensar em qualquer verbo. Vamos pegar esse verbo que eu acabei de falar, work. Então, quando eu falo trabalhar, eu trabalho, I work. Você trabalha, you work. Mas se eu disser ele ou ela, não vai ser work, vai ser works, certo? Isso não tem a ver com plural, não tem a ver com ser mais de uma coisa, até porque a gente está falando de verbo, não tem a ver com isso. É uma regra da gramática da língua inglesa. Então, na terceira pessoa você coloca S e pronto, certo? E em alguns casos pode ser o S quando? Vai ser o S quando fica difícil você pronunciar o verbo acrescentando outro S, por exemplo. Imagina esse verbo aqui, kiss, que é o verbo beijar. Ficar kiss, você coloca outro S e não vai ter diferença na pronúncia. Ou então sons parecidos com S, como CH, SH, o fix, aqui o som do X no final é um som de S. Então fica mais fácil você colocar ES porque dá para pronunciar melhor. Essa é a lógica que a gente tenta usar. Então, kisses, washes, watches, o verbo assistir, que está na nossa lista também. E aí temos o caso dos verbos terminados em Y, como o verbo study, que está na nossa lista, que é o verbo estudar. Você tem um IES, você retira o Y, temos aqui, ó, retiramos o Y e acrescentamos o IES. Só que essa regra diz respeito aos verbos que terminam em consoante mais Y. Ou seja, se antes do Y for uma vogal, você não vai retirar o Y, você vai deixar e vai acrescentar o quê? Só o S. Como no caso do verbo play, que está na nossa lista também. Play, fica plays. Ou seja, essa regra, na verdade, é isso aqui, certo? Você vai acrescentar só o S. Não é uma regra nova. É só para destacar que nem sempre, quando termina em Y, você retira o Y para acrescentar IES. Se você não retirar o Y, você só vai colocar um S. Quais são os casos? No caso, os verbos que terminam em consoante Y, eu retiro o Y, acrescento IES. Os verbos que terminam em vogal Y, eu só acrescento S. Então, a gente só tem, na verdade, aqui 3 regras, certo? Todos os verbos, a gente vai imaginar a regra maior, que é a regra geral, acrescento S. Exceções, temos 2. Verbos que terminam com som eu diria assim, com sons parecidos com S, né? S, SH, CH, o X. E aí tem o estranho, né? Tem um muito estranho que são os verbos que não tá aqui, não foi colocado. Esse aqui foi uma tabela que eu acho que eu peguei prontinha na internet. É que também verbos terminados em O também entram nessa regra, né? Pra gente, terminou em O, deveria ser som S. Não tem som parecido com S, é S, mas verbos terminados em O vão ganhar ES. E só esse é o estranho, tá? A gente vai vendo aí ao longo dos estudos isso. E verbos terminados em Y, sendo que antes desse Y nós temos que ter uma consoante. Retiramos o Y e acrescentamos IES. Ok? É isso.
E aí a gente agora vai partir para a próxima parte, que são... Vamos passar para cá. Ok, que são os... Vamos trabalhar melhor esses verbos. Ok.